Olá, eu sou o Joel Aleixo, eu sou um alquimista e esse encontro é para nós falarmos sobre o Ano Novo Astrológico de 2020, o ano regido pelo Sol. Aliás, a astrologia ainda é um assunto que as pessoas procuram muito e é muito impressionante, porque esse grupo de muita gente que procura astrologia, esse grupo, eu acho que 90% deles não entende muito do que se trata a astrologia, né? Então a astrologia, de um tempo para cá, ela se popularizou bastante. Hoje nós temos assim alguns conteúdos que são melhores em vários canais de comunicação, mas ainda resta assim para esse grupo, para essas pessoas, ainda muita dúvida, porque a astrologia ela se mistura muito com muita informação. É uma ciência praticada, inclusive, não é uma coisa mística de acender vela, incenso e reza, não. Ela era praticada, existem papiros astrológicos, a semente de todo esse conhecimento ela é astrologia. Então os egípcios, os caldeus, os sumérios, os babilônicos, os gregos, os romanos, durante muitos anos, muitos séculos, milênios até, eles se usaram muito dessa informação e desse conhecimento astrológico. E esse conhecimento astrológico ele está vivo, ele está muito vivo. Então uma coisa muito interessante, por exemplo, para você ver para vocês verem, né, a influência que existe a astrologia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Lua cheia vai entrar muita gente acidentada no hospital, porque isso tá nos números, isso é pesquisa, você pode ir lá no hospital e ver isso. Então, lua cheia, tem muito mais acidente. Se você viaja na época da lua cheia, você vai ver muito bicho morto na estrada. Muito. Por quê? Porque a lua cheia desorienta muitos animais. Até a descoberta dos novos planetas na astrologia, todas as universidades da Europa, né, ali era o mundo, né, a Europa era o mundo, todas as universidades elas ensinavam astrologia. A astrologia era prática médica. Eles tinham, inclusive, eu estive na Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga do mundo, tem hoje 1.100 anos. E lá foi onde fizeram a primeira dissecação com autorização da igreja. E lá a sala que se fazia a dissecação, ela é o céu. Então você vê todos os signos, você vê os planetas, você vê é uma coisa tão maravilhosa, porque é exatamente em cima da mesa onde eles trabalhavam os corpos, estudavam, abriam, né, as pessoas para estudar os corpos, né? Então a astrologia era prática médica, se usavam os cálculos astrológicos para se atender às pessoas, à população. Até 1750, né? As datas elas têm uma variação muito grande, eu coloco 1750 para ficar didático, né? Porque aí nós vamos ter um movimento super forte na Espanha, porque a Espanha já tinha aquela tradição da Inquisição, era um país onde o rei, geralmente os reis, eles eram muito católicos, e aí a gente já tinha uma tendência, né, que qualquer abalo à astrologia podia significar condenar ela a ser uma ciência herege, de heresia, herética, né. E aí as universidades principais no mundo na época era da Alemanha, era da França, era da Itália, era da Inglaterra, era da Espanha. Então, até 1800, de 1750 a praticamente todas essas universidades, todas essas faculdades de medicina, elas aboliram a astrologia. A astrologia foi abolida porque ela foi considerada uma ciência herética, porque eles estavam descobrindo novos planetas, esses novos planetas não estavam inscritos na astrologia antiga, e aí o conflito muito grande surgiu entre uma astrologia antiga e uma astrologia que se modernizava.
Então, os astrólogos, para salvar a pele e o pescoço, o que é que eles faziam? Eles tentavam, esses novos planetas que chegavam, infiltrar eles no conhecimento anterior. A nossa escola, a nossa crença, né, baseada em estudo, em pesquisa, e em ter acompanhado alguns grandes alquimistas da época mais moderna, a gente faz uma associação. Hoje, a minha astrologia existe a presença dos planetas modernos que chegaram nela. Mas, quando a gente vai falar de ano novo astrológico, eu sigo a astrologia antiga. Esses planetas não são regentes de ano novo. Eles estão numa categoria à parte, separada. Estão incluídos na astrologia moderna. Mas a astrologia do ano novo astrológico, que é o que a gente vai conversar sobre esse assunto, o ano novo astrológico, é regido pelo Sol no ano de 2020, ele é uma maneira, é um olhar da astrologia antiga. E eu acredito que esse olhar ainda não mudou. Ele continua ainda sendo o que é o praticável, sendo aquilo que é a ciência antiga que a gente acredita, e esses novos que vieram depois, eles não estão incluídos dentro dessa contagem, desses estudos, de que cada ano nós temos um regente astrológico. Por exemplo, o ano passado foi o regente Marte, ele que fez a regência do ano. E esse ano vai ser o do Sol. O ano novo, que se convenciona dizer que é do dia 31 de dezembro, ele é um ano novo que ele é fabricado, né? Ele foi um conceito criado, criaram um calendário, né? Esse que a gente usa, que é o calendário gregoriano. Mas, por exemplo, esse mês eu fiz uma viagem à Etiópia e lá é uma conta diferente o ano deles. Eles estão no ano 2012, enquanto a gente está no ano 2020, porque eles usam um calendário juliano. E o dia deles não começa meia-noite, começa às 6 horas da manhã. Então, isso lá funciona. É assim que funciona o país. É claro que o gregoriano hoje é quem está nos aeroportos, né? Porque quando a gente viaja, a gente tem que seguir o calendário que é maioria no planeta. Então não dá para seguir calendário chinês, calendário árabe, calendário etíope. Tem que seguir o gregoriano. O gregoriano tem um peso muito grande. Mas mesmo assim, quando ele diz assim, ó, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, é uma invenção. É uma convenção. Eles convencionaram, criaram isso aí. Assim como eles criaram o ano novo do dia 31 de dezembro. Né? Quando eles dizem, o Sol, a Terra completou aí 365 dias que ela deu uma volta em torno do Sol e chegou no mesmo ponto. Então isso é um ano novo. Quando a gente fala de ano novo astrológico, a gente está falando de uma data e de um cálculo astrológico. E esse cálculo astrológico, ele vai se dar em cima do conhecimento astrológico. Então, muita gente ainda não entende muito o que é astrologia. A astrologia é que desde os tempos antigos as pessoas observam o céu e vê o movimento do céu, principalmente na linha do Sol. Por exemplo, o Sol nasce, o que é que tem atrás do Sol? Um monte de estrela. Aí eles separaram esses grupos de estrelas em pedacinhos de 30 graus, né, que vai dar 12 pedacinhos para fazer um círculo de 360. E aí eles criaram os signos, as constelações, e dizem que a astrologia é aquilo que está no caminho do Sol, nesse caminho do Sol. Quando a gente completa uma volta em torno do Sol, o calendário gregoriano diz que acabou o ano, começa o ano novo. Mas para a astrologia, a visão do alquimista astrólogo, ele não faz esse cálculo, ele faz, isso aí não é uma tese, teoria, hipótese, não é. Isso é um fato. Então, o que é que ele vê no céu? Ele olha na linha do horizonte, aí você tem o Sol nascente. Aí você tem atrás do Sol um grupo de estrelas. A maneira como esse Sol anda no céu, 24 horas, as estrelas também vão acompanhando. O céu também vai acompanhando esse movimento. E acontece uma coisa muito interessante, é que
Por exemplo, quando você olha para o Sol, você vê o Sol, aí você vê a Lua. Quando você vai ver uma semana depois, aí você olha para o Sol e aí você vê a Lua já numa distância maior do Sol. Quando é um belo dia, você vê a Lua em oposição ao Sol. Então você tem 180 graus aí de diferença entre um e outro. Por que acontece isso? Porque a Lua, ela tem um movimento e uma velocidade. O Sol tem um movimento e uma velocidade. São diferentes esses movimentos, assim como os planetas. Você tem ali, por exemplo, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Ele dá uma voltinha em volta do Sol em, para a gente, 95 dias. Ele completa esse ciclo. Então, existem planetas que são os anos, se a gente for contar como o ano gregoriano do planeta, Mercúrio, 96 em 96 dias, ele tem um ano novo dele. A Terra, 365 dias. Então, quando você vê o movimento dos astros no céu, a partir do ascendente, da linha do Sol, que o Sol nasce, a Lua nasce, Marte nasce, Mercúrio nasce, tudo nasce ali na linha do horizonte. Então, quando você faz um cálculo todo dia, você tem um céu diferente todo dia. Porque você tem as posições planetárias muito diferentes de um dia para o outro. E aí o que acontece? Acontece uma coisa todo ano. Por volta do dia 20, às vezes até 21, aconteceram anos até do dia 19, quando o Sol nasce e atrás dele está o signo de Áries, ali começou o ano novo astrológico. Então é um cálculo isso. Isso aí não é uma convenção. É um cálculo. Né? E depois se cria a convenção. O Sol entrou no primeiro grau do signo de Áries. Então aí se define um novo ano astrológico. Então, para nós, né, alquimistas, que acreditamos e seguimos essas ideias, o ano novo vai ser dia 20. Agora, porque no dia 20, quando a gente entrar, quando a gente olhar para o céu, a 1h da manhã, se você olhar o céu a 1h da manhã, para a gente não vai dar para ver o sol, mas lá no Japão dá. Se você for lá no Japão, você vai ver o sol e você vai ver, para eles vai ser 13 horas, você vai ver que quem está exatamente ali atrás dele é o signo de Áries. Então, nasceu ali o ano novo astrológico. Então, para a astrologia, existe uma convenção. Esse ano vai ser regido pelo Sol. O ano que vem, isso vai continuar assim, o Sol entrando em Áries, para definir o novo ano astrológico. Mas o regente do ano será outro. Por quê? Porque essa é uma história bem interessante. Durante muito tempo, as pessoas não sabiam o porquê da escolha. Do porquê que se fazia uma escolha. O ano se define com a entrada do Sol no signo de Áries, mas o regente é escolhido entre os 7 planetas da astrologia antiga. Então, em 1500, eles descobriram uma tábua que eles atribuem aos sumérios, onde nessa tábua é uma estrela de 7 pontas desenhada com os planetas que regem cada ano. E a partir dos estudos que fizeram dessa estrela, eles foram entendendo o movimento dos cálculos astrológicos, o que definia um ano novo astrológico. Então, por exemplo, se você vê na estrela, você tem o Sol esse ano lá em cima. Se você observar num movimento horário, por exemplo, você vai ver que o próximo ano vai ser regido por Vênus. Então, eu já sei quem vai ser o regente do ano que vem. Então, o ano que vem, no dia 20 de março, quando o Sol entrar em Áries, o regente será Vênus. Então, com essa tábua, com essa estrela de 7 pontas, foi que eles descobriram em 1500, que eles atribuem aos sumérios, que é muito antes de Cristo, o cálculo que se fazia para entender, para
para ver por que que eles encaixavam os planetas cada ano. Então tem um sentido, isso aí tem um sentido astrológico. Isso aí tem cálculo astrológico. E esse ano, quando você olha para essa estrela, você vai ver, o ano passado foi Marte. Olha lá, Marte na estrela, onde está. Você vê, o ano retrasado foi Júpiter. Olha lá onde está. Então você vê, num sentido horário, né, Júpiter, depois veio Marte, esse ano é o Sol. E o Sol é aquele que está acima na estrela. A estrela ela tem essa posição fixada aí. Ela não gira para lugar nenhum. Ela tem essa posição. E você vê, o Sol ele é o planeta, né, para a astrologia o Sol é um planeta que está em cima da estrela. Né? Então ele não está numa posição lateral, ele está em cima. Né? Então ele é aquele que tudo ilumina. Ele é aquele que tudo vê. É aquele que vai apontar o caminho e vai apontar a sombra também. Né? À medida que você se aproxima da luz do Sol que te encanta, se você olhar para trás, você vai ver uma sombra gigante que é você. Né? O Sol ele tem essa característica interessante. Ele te dá a luz, mas ele te mostra o seu lado escuro. Você vai ter, né, você sabe que você tem um lado escuro, que você tem uma sombra que te acompanha, assim como você tem uma luz, assim como você tem um brilho pessoal. Se você olhar geograficamente, astronomicamente falando, o Sol ele é que criou o sistema. Então todos os planetas são filhos do Sol. A Lua é filha do Sol, Marte é filho do Sol, Júpiter, Saturno. Então você não pode olhar para o Sol e achar que ele é igual a Júpiter, que ele é igual a Saturno, que ele é igual a Lua, que ele é igual a Plutão. Ele que criou tudo. Tudo saiu do ventre dele. Então o Sol ele tem uma regência muito particular, muito pessoal. O Sol ele me estimula muito, né, a falar. Eu acho que ele é o que mais me estimula a falar, né? Dentro dessa proposta de encontro, de palestra, de conversa sobre o Ano Novo Astrológico em 2020. Porque o Sol ele é um planeta muito diferente, né, de todos os outros, de toda a astrologia. O Sol ele tem uma característica, um espírito, uma essência, uma alma muito diferente, já que ele é o Criador, ele é o Pai que criou tudo. Ele é o cara, né? O Sol ele é o brilho. O Sol ele tem uma relação, por exemplo, no corpo físico. Nos estudos de alquimia antiga, porque a alquimia, a astrologia é médica, é ligada ao corpo. Então você tem as funções vitais do corpo, o metabolismo de cada área do corpo tem uma relação com os planetas, com os signos. Então o Sol ele tem uma relação com o coração. Então o Sol é o coração, que é o centro do corpo. É o centro de tudo. É o centro, é a bateria vital, a energia vital é o coração, e é ele que espalha o sangue, que espalha a vida, a vita, por todo o corpo. Então se você vai falar de um outro órgão, é muito diferente você falar do coração, do Sol. Você falar de outro planeta, né, mesmo seja o cérebro, mas o coração é o cara. O coração é que mantém você vivo. É ele o coração. Então nós temos aí o Sol como regente desse centro. Aqui é o centro do corpo. Para cá tudo vem e daqui tudo sai. Então ele tem um peso muito grande no cardíaco nosso. Então ele vai mexer muito, por exemplo, com a área sentimental, do sentimento humano. Eu amei, né, que seja o Sol esse ano, porque hoje a maior doença que existe no planeta se chama depressão. E é muito difícil se tirar uma pessoa de uma depressão. Então esse ano vai ficar mais fácil, porque o Sol propicia um movimento antidepressivo. Então a gente vê no dia a dia, no cotidiano, né? Você tem um tempo nublado, ninguém quer sair de casa. Se você tem na parte do inverno, as pessoas dormem mais, ficam mais moles, ficam mais improdutivas. O verão é diferente. O verão o povo quer tirar a roupa, quer ficar pelado, quer ir para a praia, quer beber, quer se divertir, quer lazer.
Tanto que em qualquer lugar do mundo, né, que a gente for, a gente vai sempre ter o verão como as férias, nossas férias. Porque o Sol, ele nos propicia vida. Vida. Então o Sol, ele tem uma influência muito grande sobre o peito, muito grande sobre o timo. Aqui, ó. E o timo é uma glândula vital para o corpo, porque é no timo que as células ficam inteligentes. Então o corpo, ele prepara. São 7 básicas células de defesa. Um grupo de células, o corpo manda para o timo. São armazenadas aqui, nessa área, numa glândula que a gente tem aqui. Regida, e quem rege o timo é o Sol. O Sol tem influência direta sobre essa glândula. E essa glândula, as células de defesa, elas ficam inteligentes. Então, é muito interessante o trabalho da célula que sai do timo, porque ela vai lidar com aquele bicho que ela nunca viu, com aquele vírus que ela não conhece. É muito interessante o trabalho dessa célula de defesa do timo. E é o Sol que estimula isso. É o Sol que estimula a produção da vitamina D, que é a base do sistema imunológico, a vitamina básica do sistema imunológico. Então, quando você tem uma influência maior do Sol no cotidiano, a gente vai ter uma virtude, né, de se livrar de muitas coisas, de prevenir muitas coisas, que eu acho até que esse vírus que está no mercado hoje, ele não é mais letal por causa do Sol. O Sol, ele tem uma coisa muito interessante também. Ele nos esquenta, melhora a produção de vitamina D e nos dá mais movimento, ele é mais proativo, ele é mais ativo, ele é mais excitante, tem uma excitação natural com o Sol. Nos eleva a temperatura, então ele nos tira do frio, da introspecção. Então o Sol esse ano, o ano novo astrológico regido por ele vai deixar as pessoas muito mais soltas, muito mais, vamos dizer assim, menos tímidas. Então mesmo as pessoas que carregam uma timidez, no ano do Sol elas vão ser favorecidas, porque elas vão conseguir se soltar mais, elas vão conseguir se apresentar mais. E o Sol tem uma coisa muito forte no nosso temperamento, que ele rege o carisma. Ele é o Sol é quem faz você aparecer. Numa conversa, né, numa última experiência que eu tive com um paciente que tinha esse desafio solar, ela me contou, uma senhora, uma mulher, ela me contou que tinha estado numa festa e que ela encontrou com 3 amigas e fizeram uma festa e brindaram, que foi muito bom. E aconteceu uma coisa muito estranha, é que no outro dia ela foi numa padaria, lá numa rotisserie, fazer um lanche, e ela encontrou as 3 amigas numa mesa lá sentada, e as 3 amigas sentaram, fizeram uma festa lá quando encontraram ela, e perguntaram para ela por que ela não foi na festa. Ela ficou assim, como assim eu não fui na festa? Não, mas você foi? Nossa, mas eu brindei com vocês não estavam tão bêbadas assim. Então você vê que isso é uma característica solar, é um fenômeno que acontece com as pessoas que têm um desafio com o Sol, entendeu? Eu acho que esse desafio, no ano novo, o Sol vai propiciar esse encontro, vai te dar uma oportunidade de você mostrar mais aquilo que você veio. Então aumentar também a tua autoestima. O Sol é perito em autoestima. Ele mostra a tua imagem, ele ilumina você. Então você se vê melhor, você se enxerga melhor, você se valoriza mais, tem muito mais força interior. Porque dentro da astrologia, o antigo, né, os escritos antigos, tem um que é a nossa Bíblia da alquimia, do Hermes Trismegisto, que diz que o Sol é teu pai, a Lua é tua mãe. Então define bem o papel do Sol como o pai. O Sol é que te acorda, né? Se você for numa casa hoje, o adolescente está lá dormindo, a mãe já chamou 300 vezes, ele não responde,
E aí ela diz, eu vou chamar teu pai. Aí ele levanta. Porque o pai é que tira o cara da cama. A mãe não consegue essa façanha. Então o sol vai propiciar a gente a sair do sono. Muita gente ainda está dormindo, ela não está vendo a realidade. O sol vai trazer essa realidade. Então o sol tem esse poder de clarear o seu caminho, de clarear você, e clarear suas ideias. Porque o sol vai propiciar muito o encontro do ser com a identidade que ele adquiriu aqui, que é a identidade mais terrena. É aquela que põe no chão, aquela que põe o pé no chão, aquela que diz, eu nasci para isso, eu sou o Joel Aleixo, eu sou um alquimista, para você se firmar enquanto uma personalidade caminhante nessa terra. Então, além dele fixar essa identidade dentro de nós, ele também vai iluminar o caminho desse caminhante em direção à missão dele, ao que ele veio fazer aqui. Quando a gente fala de astrologia, a gente está falando muito de energia coletiva. Então, tá todo mundo na rua, começa a chover, todo mundo vai se molhar. Todo mundo. A astrologia, quando a gente fala da influência dos astros sobre a humanidade, é de forma coletiva. E o ambiente coletivo, ele tem uma influência muito grande no ambiente do indivíduo. Então é assim que se forma a política, a cultura, né, que se formam os países, os estados, as cidades, os municípios. Eles se formam de energias coletivas que vão a um determinado ponto e ali a pessoa diz, eu sou da Paraíba, eu sou da Bahia. A gente está no mesmo Brasil, mas são muito diferentes. Né? A cultura, até a maneira de falar, de se comunicar. Então, a coletividade, quando você tem uma influência coletiva sobre uma comunidade, você tem um fenômeno ali acontecendo. E aí quando você olha para o indivíduo, aí você vai ver uma coisa muito interessante acontecer, que é o indivíduo, ou um grupo, ele pode fazer uma coisa diferente com aquilo que ele está recebendo, a influência que ele está recebendo, diferente do vizinho dele. Porque aí quando entra no ser humano, existe uma coisa chamada escolha, arbítrio. Isso aí é uma coisa muito legal, porque isso é o que faz a diferença entre eu e muita gente. Né? A diferença entre as pessoas está aí, na escolha que ela faz daquilo que ela recebe. Quando um astrólogo, um alquimista, ele orientava sobre a influência dos astros na vida da gente, como é no caso agora o Sol, a gente vai entender que cada ano um planeta ele rege os 12 próximos meses. Ele vai ficar regendo isso. Isso é cálculo. Isso é cálculo e isso é fato. Cada ano é escolhido um regente. E é incrível que cada característica daquele regente, a gente vê a presença dele nos 12 meses. Então, esse ano agora que foi Marte, muito desafiador. Marte foi. Então todo mundo escreve, muita gente escreve para mim dizendo assim, pelo amor de Deus, Joel, eu sofri muito esse ano. Marte para mim foi muito, foi decisivo, foi uma guerra, uma luta. Inclusive usa até palavras que significam a expressão de como o arquétipo se expressa. Então eu já sei que, por exemplo, esse ano eu vou ouvir muito sobre isso. O ano novo, durante 12 meses, o trânsito planetário, ele vai ter influência do Sol, assim como esses últimos 12 meses teve a influência de Marte, os anteriores de Júpiter, e assim foi. Todo ano é assim que funciona o cálculo, é assim que funciona o sistema dessa astrologia antiga. O Sol vai reger a nossa vida por um ano, ele é que vai mandar. Ele vai influenciar o coletivo. E dentro desse coletivo, as pessoas vão fazer as suas escolhas. Mas o tema é o mesmo. As escolhas podem ser muito diferentes, mas o tema vai ser o mesmo. A essência vai ser... Ver a chuva, todo mundo vai se molhar. Uns vão ser mais, outros vão ser menos. Porque vão se proteger, porque vão para a sacada, porque vai
pôr um guarda-chuva, porque vai pôr uma capa, e outros vão dizer, eu quero é me molhar. E outros porque não tem o guarda-chuva, porque não tem a capa. E eu vou fazer um passeio nesse mapa, trazendo a informação da influência desse Sol em cima desse momento que ele nasce. Bom, nosso ano novo ele vai entrar, né, no dia 20, 1h da manhã. E é um paradoxo, né, nesse momento para a gente, somente a gente está aqui no Brasil. Eu calculei a hora de Brasília, né, porque é o centro geográfico do Brasil, inclusive está ali, né, coisa toda está ali em Brasília. E existe uma coisa muito interessante, é que para a gente o ano novo do Sol vai entrar à noite. 1h da manhã, a gente não vê a luz dele. Isso não quer dizer que ele vá desaparecer da nossa influência, ele vai influenciar muito a gente. Mas isso é uma coisa interessante da gente olhar, observar aqui no mapa, que a parte, se você dividir um mapa, você vê um grande círculo, aí uma roda. Se você traçar aí uma linha no meio do mapa, você separar ele em dois, o mapa, você tem a parte superior e inferior, e é o retrato do céu isso aí. Então o que está acima é o que você está vendo naquela hora, a superfície da Terra. E o que está abaixo é o que você não está vendo. Então você vai ver, no mapa do Ano Novo astrológico, tudo está embaixo. Tudo. Você vê a linha do horizonte aí, abaixo estão todos os planetas do Sistema Solar, abaixo da linha do horizonte. Então a gente não vai ver isso, né? O Sol está lá também. A gente não vai ver. Isso é interessante. Eu acho isso intrigante. Eu gosto dessa ideia. Porque isso é um paradoxo, né? Na hora que a gente vê a entrada do Ano Novo Solar no escuro. Nós estamos inseridos dentro de uma grande esfera. E o que acontece nessa esfera, num primeiro momento, vai repercutir por todo um ano novo. Não interessa se a gente está vendo o Sol ou não. Agora, quando a gente fala sobre o ponto de vista magnético, de influências magnéticas, é claro que a gente vai ter um peso muito grande na base desse mapa. Então, se você tem esse mapa aí, você vê a linha do horizonte, e você está lá em cima da linha do horizonte, o ano novo do Sol entra, aí é tudo lá embaixo. Isso, sob o ponto de vista magnético, tem uma influência muito grande, porque a gente vai ter um peso muito grande, vamos dizer assim, entre aspas, nas pernas. A energia vai ser puxada toda para baixo. Então, de uma maneira geral, por exemplo, a gente que está aqui nessa parte escura, do momento que o Sol entra no primeiro grau do signo de Áries, a gente vai sentir uma força nos puxando. Né? Enquanto que no Japão, né, as pessoas vão estar num momento onde elas têm todo esse céu disponível para elas. E vai estar puxando eles muito mais para cima do que para baixo. Então isso é um paradoxo que se faz entre as pessoas que estão vivenciando a entrada do ano novo astrológico na noite e outros que estão vivenciando no dia. É esse empuxo magnético. A influência de uma maneira geral magnética, para a gente, por exemplo, que eu acho muito mais interessante, vai ser muito na área da realização. Vai ser muito na área da cintura do peito para baixo. Vamos colocar desse centro do corpo para baixo. Então isso eu acho muito interessante, né? Porque é uma vantagem que a gente vai ter, porque a força do Sol ela é muito mais para baixo do que para cima. A força solar. Ela é muito mais estimulante do corpo do que da mente. A força solar. A força solar nos leva mais para o prazer, nos leva mais para as férias, né? A gente quer desligar a cabeça de tudo. E a gente quer aproveitar melhor aquilo que a gente enxerga, que é a natureza, o mar, a montanha. E o Sol vai nos mostrar isso no verão. O Ano Novo, ele tem, então, esse começo bom, esse começo estimulante, muito excitante, né? Essa excitação completa, repleta, que vem desde o âmago da identidade até o corpo físico. Então isso é bem interessante a gente observar nessa entrada do ano novo astrológico
a partir do dia 20 de março. A gente tem, se você observar aqui no céu, né, nesse mapa todo aí, você tem o desenho de onde os planetas estavam, né, na abóbada celeste, e você tem umas divisões. Se você observar, você tem duas grandes rodas aí. Uma roda menor, interna, onde estão desenhados inclusive os planetas, e uma roda maior, onde estão representados os 12 signos. Essa roda menor, ela tem um peso diferente da roda maior. Porque essa roda menor, astrologicamente falando, a gente chama de casas astrológicas, são as casas. Então você tem a casa 1, a 2, a 3, a 4, até a 12. E você tem do lado de fora essa roda maior, que é a roda do zodíaco, a roda dos signos, onde você tem aí Áries, né, Touro, Gêmeos, Câncer, os 12 signos. Então, quando a gente faz uma leitura da roda menor, e você vê que todos os planetas estão desenhados dentro desse lugar, né, dessa geografia, é uma leitura mais densa e é uma leitura mais fixa. Se você olhar no mapa aí, você tem um número dentro de cada casa, número 1, número 2, número 3, número 4. E quando você olha a partir da casa 1, para 2, para 3, para 4, você vai vendo uma concentração muito grande de planetas dentro dessas casas. Essas casas, dentro do todo o conceito astrológico, elas são consideradas as primeiras casas do zodíaco. São essas que representam o início de tudo. E é muito interessante você ver o céu inteiro todo aí. Dentro da casa 1, da casa 2, da casa 3, da casa 4. Das casas que iniciam todo o trânsito astrológico, toda a história da astrologia. Então a gente vai ter um ano regido por esse Sol central de muito impulso. Então isso é muito positivo. Porque você vai ver toda essa manipulação, toda essa informação hoje, esse poder que é dado na mão da mídia, na mão dos governos, essa manipulação que faz em torno de uma virose, em torno de... Não estou dizendo que isso não é uma coisa séria, é sério, né? Mas toda essa manipulação que se faz, se traz esse terror, se traz esse medo, essa angústia dessa informação, a partir do dia 20, o Sol vai nos ajudar muito a, fortalecidos por ele, por essa tendência coletiva, a gente não se deixar levar por essa manipulação que se faz de todas essas experiências, principalmente dessa gripe, dessa virose, né? Então o Sol vai trazer mais clareza para a gente. Eu posso dizer que o Sol, a gente vai votar melhor, inclusive, nessa eleição, muito mais do que em todas as outras. Porque o Sol vai ajudar a clarear mais a consciência. E a concentração de planetas, como é nesse ano, diferenciado de anos anteriores regidos pelo Sol, nas primeiras casas, elas tornam esse ambiente muito mais denso e decisivo, onde você tem o poder do Sol muito mais no seu corpo, muito mais ativo. Porque a concentração de planetas nessas casas é muito grande. E o Sol vai nascer misturado com eles aí. Se a gente observar o Sol, a posição geográfica do Sol, ele está dentro da casa 3, da casa da comunicação. Então, já de cara, ele nos diz que o mundo vai se comunicar de uma maneira muito melhor em 2020. Então, todos esses conflitos que existem em comunicação, a tendência é se dissipar mesmo. O Sol, na casa 3, ele vai estimular muito a comunicação. Ele vai estimular muito esse mundo das ideias, da inteligência, vai estimular muito o entendimento. Então é um ano que vai se conversar mais. É um ano que você vai ver mais paz, mais sossego, porque muito vai ser clareado, onde as pessoas vão ter condições mais de pesar, porque elas estão vendo melhor até onde elas podem ir, pesar
se vale a pena aquele conflito. Quando a gente faz uma leitura de um ano novo astrológico, a gente vê um mapa, quando a gente faz a leitura do mapa, a gente não vai ver só o Sol onde ele está, né? A gente vai ver o mapa como um todo. Então, lá na linha do horizonte, se você olhar para a linha do horizonte, onde esse mapa nasce, você tem o signo de Capricórnio nascendo. E o signo de Capricórnio, quando a gente vai lá para a roda de fora, a leitura que a gente faz da astrologia antiga é ver isso como os nossos desafios maiores, enquanto essa roda de dentro é um peso, é uma prática. A gente vê a energia mais densa, mas na prática. Quando a gente vê a roda lá de fora, a gente vê uma energia mais desafiadora. Não necessariamente você consiga trazer ela para você, mas ela está vindo ao seu encontro, independente de você querer ou não. Na roda de dentro, o papo já é mais saindo de dentro de você. O estímulo é interno. Na roda de fora, o estímulo vem de fora. Aí você fica mais assim, eu aceito isso ou não. Então nós temos o signo de Capricórnio. Capricórnio, aí ele tem, né, tá vizinho à casa 1, você tem aí dentro desse mapa a casa 1 e você vê vários planetas aí, né? Você vê Marte, que é o regente desse lugar. E Marte é o regente de Áries. E Marte é aquele que está se despedindo do ano. Mas ele está bem evidente no ano novo. Então ele ainda vai estar muito influenciável no nosso ano novo astrológico do Sol. Até porque ele é feito do mesmo elemento, do elemento fogo. E ele está na linha do horizonte. Ele está prestes a nascer para a gente. Então é um ano que eu posso dizer assim, apesar do Sol, né, ele vai ter também ainda desafios em relação às nossas batalhas, nossas guerras, somente as internas, porque o Sol, característica dele não é a guerra lá fora, é a guerra dentro. Dizendo assim, você tem que se firmar, você tem que entender, você tem que clarear a ideia dentro da sua cabeça de quem realmente você é. Então você é o Joel alquimista, então acredita nisso. E quando eu vir te acordar todo dia, que eu sou o Sol, vou te acordar todo dia, eu quero que você se lembre muito bem quem você é nessa vida. É trazer os conflitos interiores, porque o Sol vai iluminar mais a consciência. Então as pessoas vão pensar muito mais antes de fazer qualquer coisa. A linha do ascendente é uma linha que tem uma influência muito grande no ano novo astrológico. E esse Capricórnio é um signo que desafia você, desafia todos nós, muito em relação à identidade espiritual, à sua missão. O que você realmente veio fazer aqui? Então o Sol, como ele está regendo esse ano, e a linha do ascendente está Capricórnio, essas coisas vão se misturar. Então, ao mesmo tempo que eu me identifico como Joel, eu tenho que procurar também a minha identidade espiritual. Eu tenho que entender o que o Joel veio fazer aqui. A máscara é o Joel, mas a essência é o espírito do Joel. O que está por trás dessa máscara, que é o solar, que é o Sol ilumina, é uma essência espiritual que tem uma missão. Então eles estão bem colocados, né? Enquanto o Sol ele desperta o ano novo astrológico, quem está nascendo na linha do horizonte para a gente é o signo de Capricórnio. É o signo que nos acorda para a nossa missão. Então isso vai ser misturado, né? Essas duas identidades. A identidade do missionário e como o RG, o CPF dele. É bem interessante essa mistura, porque isso vai dar integridade. Então hoje muita gente ela tem uma identidade, mas ela tem uma essência muito longe dessa identidade. Então acho que o reinado do Sol com um ascendente em Capricórnio vai unir essa identidade espiritual da tua missão com a identidade que o Sol te dá. Então isso é muito legal. Isso é uma coisa muito positiva no ano novo do Sol. Então, às vezes as pessoas dizem, mas o que é que eu faço com isso? Não briga com os teus sentimentos em relação aos teus sonhos, ao que realmente você veio fazer aqui, a tua identidade real, aquela que te move, aquela que te leva. Essa identidade é aquela que te dá os sinais.
Mas geralmente as nossas máscaras solares, né, o que o Sol ilumina, a gente às vezes nega, entra em processo de negação dessas identidades que vêm do interior. E muitas vezes se acomoda a identidade do lado de fora, se acomoda às máscaras, às situações das escolhas que a gente faz quando a gente é influenciado por uma energia muito maior que a gente. Então Capricórnio é um signo de terra, e ele vai nos ajudar a afirmar melhor essa personalidade em relação ao que realmente eu vim fazer aqui. Isso aqui é muito legal. Quando você vai lá, ali para baixo, você tem, né, a casa 2 e você tem do lado de fora ali o signo de Aquário. Então o Aquário, ele tem a Lua em Aquário, aí como vocês veem no mapa, você tem também Mercúrio dentro dessa casa. Isso aqui eu achei muito legal, porque a Lua, ela é a mãe. Quando a gente fala do Sol, por exemplo, dentro da gente, a questão solar é uma questão super importante da gente perceber que o Sol, dentro da gente, ele não pode ser separado da Lua. Porque quando você nasce, 50% você é mãe, 50% é pai, independente de você ter escolhido o sexo. Mas você é metade pai e metade mãe. Agora, se você tem o sexo masculino, você deu ênfase a 70% do Sol. Se você é feminino, você deu 70% à Lua. Então é a maneira como você exalta essa força. Mas dentro da gente, o Sol e a Lua estão em eterna conjunção. Até a gente morrer. Eles estão em eterna conjunção. Estão em conjunto. Como é o ano do Sol, é claro que a força vai ser muito mais solar do que lunar. Nessa leitura do mapa aqui, você vê a Lua no signo de Aquário. Essa Lua aquariana é uma Lua libertadora. Essa Lua. Então, esse ano novo, ele vai trazer muito a sensação de libertação, principalmente da figura da mãe. E de uma aproximação com a figura do pai. Então, as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de uma conversa com o pai, de resolver algumas questões com o pai, o ano novo solar vai ser a grande oportunidade, né? Porque ele tem aí um distanciamento dessa figura materna e uma aproximação dessa figura paterna. Eu acho que isso é muito importante, a gente entender o movimento para que a gente possa resolver essas questões familiares, principalmente em relação à figura do pai. Essa casa aqui, a casa 2, é a casa do dinheiro, da grana. Então, a gente tem Mercúrio aí dentro. E Mercúrio, ele é o que representa também a comunicação, mas também representa o trabalho e as finanças. A maneira como você é ágil, inteligente e como você produz. O que produz para você ganhar o seu pão, para você ganhar o seu dinheiro. Então, ele está dentro dessa casa. Então, é muito positivo para criar condições, né, criativas, sejam criativas, inteligentes, modernas, porque quem vai desafiar essa região é o signo de Aquário, e você ganhar mais dinheiro, e você ter mais sucesso. E o Sol, a gente não pode esquecer que ele é o ouro. O metal dele na astrologia é o ouro, que é o metal mais precioso que existe hoje na Terra, e a economia é baseada em ouro. Né? Quando é o dólar, não é o dólar, é o ouro. O ouro é que é o cara dentro da economia. E o Sol é o ouro. Então é um momento de você usar toda a tua criatividade, tua sensibilidade para você ter mais ganho. Isso é bem legal. E o Sol está na casa 3 aí, acompanhado de Netuno, ele está dentro dessa casa, e essa casa, quem está entrando dentro dela é o signo de Peixes, ele é que desafia essa casa astrológica. Então a gente vai ver uma coisa muito interessante acontecer esse ano, o ano do Sol. Porque ele vai trazer para a gente uma informação que tem uma relação muito grande com espiritualidade. Então parece um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele põe o pé no chão, que ele nos traz para baixo, que ele nos dá essa substância que é mais corpórea,
ele vai, em algum momento, te desafiar para que você encontre um caminho espiritual. Então esse Sol na casa 3, acompanhado de Netuno, que é, se você olha para essa roda do lado de fora e vê Netuno em peixes, a astrologia moderna, inclusive, fala que Netuno é o regente de peixes. Para a gente, da astrologia antiga, a gente faz uma relação muito grande desse planeta com peixes. Porque quando Netuno apareceu, começaram as religiões, que eram só duas no mundo todo, apareceu o espiritismo. As religiões começaram a se separar e se formarem muitas religiões diferentes no mundo. Isso foi Netuno que trouxe essa informação. Então, ele tem uma relação com a espiritualidade. Só que para a gente da astrologia antiga, que, né, absorveu esse conhecimento novo que chegou, a gente acha que ele ainda é muito maior do que essa espiritualidade que Peixes nos traz. Ele é muito maior, então ele abrange um campo espiritual muito grande. Aí quando você vê o ano novo astrológico do Sol na casa da comunicação, e quem está desafiando essa casa é o signo de Peixes, então você vê realmente esse Sol, ele vai trazer uma nova era espiritual e uma nova era de ouro. Uma coisa interessante que as pessoas perguntam, é bom usar alguma coisa? Ouro, usa ouro. Põe anel de ouro, uma corrente de ouro. Põe. Você pode ver que toda a gente usa de ouro no dedo, uma pulseira. O ouro ele se desgasta porque o corpo absorve. E é provado cientificamente que o ouro, como um metal, ele é um mineral, o mineral mais importante para o equilíbrio do sistema nervoso central. Ele em conjunto com a prata. Então é bom sempre usar ouro e prata, porque eles dois vão ajudar muito esse balanço entre a comunicação do sistema nervoso central com o periférico. Então isso melhora muito a ativar o tic-teco. Aquilo que o tico pensa, o teco faz. Né? E os dois estão sempre em comum acordo, nunca estão brigando, eles estão sempre trabalhando em conjunto. Então isso é uma coisa muito boa, né, do ano novo, quando você associa, por exemplo, usar o metal dele. O metal dele é muito importante, o uso de qualquer coisa de ouro no corpo, que seja um brinco, que seja um dente de ouro, alguma coisa que faça contato direto para esse mineral estar sempre sendo absorvido pelo corpo. Então o Sol nessa casa ele vai traduzir melhor essa informação espiritual. Essa espiritualidade ela vai vir de dentro para fora e de fora para dentro. Então é fundamental que a pessoa pergunte, Joel, o que é que eu faço no nível espiritual? Faz lá o teu cantinho. Coloca lá o teu cantinho em homenagem ao Sol. Se não tiver nenhum santo para coloca o Sol lá. Ele vai ser o teu Deus durante esses 12 meses. E a próxima casa, onde a gente tem ali dois planetas, um próximo do outro, que é Urano e Vênus, na casa da família. É muito interessante você ver esses dois planetas aí, Vênus um pouco afastado, entrando ali na casa 5 da personalidade do Sol, e eles dois estarem nessa região, quando o Sol entrar na sua regência. É que Urano é um planeta que trouxe a modernidade. Quando hoje se divide a história e diz assim, começou a era de Aquário, geralmente os astrólogos usam Urano como aquele primeiro momento que inicia a era de Aquário. Ele é o anunciador da era de Aquário. E o que é a era de Aquário? É a era da modernidade. Tudo que aconteceu de modernidade vem nessa era de Aquário. E Urano está dentro da casa da família. E essa família é uma família que vem sofrendo uma influência muito grande esse ano de libertação, das pessoas estarem mais libertas dos conceitos que regem uma família, das ideias que regem uma família, para fazer uma família muito mais ampla, uma amplitude maior. Teus amigos também são família. Dar uma visão maior, abrir a visão, trazer uma família mais moderna,
para o nosso cotidiano. Então o Sol vai nos beneficiar, vai influenciar muito isso. A partir daí as outras casas estão mais vazias, né? Elas não têm informação, quer dizer, não tem força magnética ali, mas independente de onde os planetas eles estejam, existe uma convenção que diz que cada planeta rege uma casa, é dono de uma casa, ele vai estar influenciando lá através do seu magnetismo, né? Você pega um ímã aqui e um ímã aqui, mesmo que você põe um ímã aqui, ele vai fazer assim. Você põe aqui, ele vai fazer assim. Você põe aqui, ele vai fazer assim. Então isso é magnético, né? Um planeta, independente de ele estar com a casa 1 e ele ser o dono da casa 7, ele vai estar influenciando a casa 7 através do seu campo magnético. As outras casas elas estão vazias, então elas não vão ter poder magnético que essas casas têm para a gente em termos de coletividade. Então a influência vai ser muito mais dos signos que entram na casa. Essas outras temos planetas dentro da casa. Então a evidência, a força é muito maior. Quando você tem um planeta entrando, por exemplo, aqui quando a gente vê na casa 5, você vai ver que quem está entrando dentro dessa casa é Touro. Então, o Touro vai estar te estimulando para que a sua personalidade, por exemplo, valorize mais o dinheiro, valorize mais o ganho, valorize mais a tua produção. Então, você produz, aquilo vale 2.000, aí você vai vender por 300, você vai vender por 100, se vale 2, e você sabe que vale? Ah, mas é porque o cliente está duro, porque ele não pode me pagar. Não, você faz acordo com ele. Vou te cobrar 2, que é o que vale, mas você está duro, não tem como você me pagar agora, então você me paga em 1 ano, me paga em 10 vezes. É essa negociação que vai ser desafiada nessa casa. Agora, nunca abrir mão do que realmente o teu produto vale. Isso você não pode abrir mão. A casa 6 é a casa do trabalho. Quem está desafiando essa casa é Gêmeos, que é o signo da inteligência, que é o signo do saber. Então, se você está dentro do teu ambiente de trabalho, não se isola. Pelo amor de Deus, isso no ano novo astrológico do Sol, isso vai ser ruim se você não trazer esse desafio para essa casa. Gêmeos está dizendo assim, dentro do teu ambiente de trabalho, se comunique o máximo que você puder. Então essa coisa de ter, sabe, aqueles grupinhos, isso aí, o ano do Sol vai acabar. Isso não vai existir no ano do Sol. Porque a tendência desse grupinho, dessas ganguezinhas que se formam em ambientes de trabalho, é elas se diluírem, elas fracassarem no propósito do isolamento. Porque esse Gêmeos está aí, está dizendo assim que dentro do seu trabalho, esse é o desafio, você não pode se isolar. E dentro do trabalho, você se informar ao máximo tudo que a empresa te oferece. A empresa tem um assunto, procura saber aquilo, mesmo que não seja da tua área. Eu estou sabendo que está rolando isso em outro departamento. Sabe um pouco daquilo, saiba um pouco daquilo. Porque isso vai abrir muito o horizonte em relação ao seu trabalho. Então, as pessoas que atenderem esse chamado, esse desafio, elas vão ter vão ter oportunidades e vão ter uma condição maior de crescimento dentro do trabalho do que o cara que não faz. Na casa dos relacionamentos está Câncer, que é o signo da família. Então, você vê que ali existe uma relação, né? Dentro da casa da família você tem Urano, que é aquele que traz modernidade para a família, e aqui na casa do casamento a gente tem esse signo desafiando. Então é um ano bom de confraternização familiar. Então não é um ano bom de briga familiar, mas sim de confraternização familiar. Porque essa casa 7 é uma casa de confraternização, de casamento, de associação. E uma coisa que eu sempre, a gente sempre fala, dentro da nossa empresa, não empregar parente. Só que do ano passado para cá, a gente começou a ver que a gente não tinha como escapar de parente. Que a gente tinha que empregar parente. Até porque os parentes nos ajudavam, estavam nos ajudando. E a gente tinha eu e a Jaque, uma resistência com essa coisa de
não vamos empregar parente. E a gente viu que esse ano a gente começou a empregar parente. E aí quando eu vi o ano novo astrológico, que na casa, né, das associações entra esse signo da família, eu falei, meu, tá propício a isso. Então esse ano uma grande possibilidade de você dar certo nas parcerias com familiares. Eu já vi, por exemplo, em outros anos que não. Mas esse ano é muito propício você se associar, se aliar ao seu primo, seu tio, sabe, ideias que nascem dentro da família vão propiciar avanços, né? E não desavenças. Dentro da casa 8, que é a casa da transformação, é muito legal, porque quem está entrando aí é o signo de Leão. E Leão, quem rege ele é o Sol na astrologia. E o Sol regente de Leão, dentro da casa da transformação, é uma coisa muito forte. Porque aquele que não tem uma personalidade firmada vai ter que se firmar. Temos 12 meses aí para isso. Uma pessoa que tem dificuldade de se impor vai ter 12 meses, o universo dando sinais e ajudando ela a, né, de maneira coletiva, ela tem que fazer a escolha pessoal, para ela se autoafirmar. Não, isso aqui sou eu, essa é a minha identidade. Então isso vai favorecer muito, dentro desse mundo aqui das mudanças, das transformações, o signo de Leão entrando nessa casa, fazer um trabalho com essa autoafirmação. Então vai ser legal, né? Porque geralmente num ambiente de mudança, a gente fica muito inseguro, mas no Leão entrando aí, a gente fica mais seguro porque a gente sabe que está direcionado, né, com a ajuda do Sol como regente de Leão e como regente do Ano Novo Astrológico, a afirmar melhor a nossa personalidade, a mudar ela, a tornar ela mais adaptável a todas as situações que você vive dentro do seu cotidiano. Aí você tem na próxima casa, que é a casa das viagens, você tem Virgem. Então, Virgem, ela isola mais a gente, porque ela coloca a gente muito no ambiente de trabalho. Se ela está na casa das viagens, então as viagens desse ano não vai ser tanto de lazer, né? Você vê esses bloqueios, essas cidades fechando, a diminuição dos voos, tudo isso, né? O lazer vai ser muito prejudicado. Mas o que é que vai ser né, exaltado? O lugar da pessoa. Ela tem que ficar ali. Isso vai acontecer muito esse ano. As pessoas a ficarem muito no lugar delas. As pessoas a ficarem concentradas num espaço onde ela tem mais controle, onde é ela que domina. E o ambiente de trabalho vai ter esse poder. E se surgir viagens, aí depois que passar todas essas tempestades que vai ser rápido, a gente tem sempre o benefício da viagem de negócios, da viagem de trabalho. Se aparece essa oportunidade, vá, aproveite. O meio do céu, que é o próximo lugar, que é a casa 10, está em Libra. Então esse ano, o ano do Sol, é o ano da parceria. O que você puder fazer com o parceiro é melhor do que você fazer sozinho. É a síntese do que está escrito aí. Se puder ser com o teu namorado, a tua namorada, o teu sócio, a tua sócia, com o teu amigo, faça. Porque vai ser melhor do que fazer sozinho. Só muda, só se transforma quem trouxer a novidade. A novidade vai estar em pauta. Então, se você, diante de todas as propostas de trabalho, a que você vai mais gostar? A que é diferente. A que traz literalmente uma mudança e uma transformação. A que vai trazer modernidade. Porque está ligado aí, está linkado o signo de Escorpião com a casa que é regida por Aquário. E você tem a casa 12 da espiritualidade, que é Júpiter que está entrando. Sagitário está entrando, Júpiter influencia. E aqui nessa parte do mapa nós temos a casa 11, onde você tem Escorpião entrando nessa casa. E a casa 11 é uma casa interessante porque ela é uma casa aberta, uma casa da modernidade. Sempre coloca uma palavra-chave. O que eu vou mudar? O que eu vou transformar? Qual é a proposta que eu trago nova? Que seja diferente e moderna. Então, esse link, né, entre a modernidade e a transformação vai estar bem evidente
no Ano Novo Astrológico 2020. Só vai fazer sucesso quem muda com modernidade. Se você tem toda uma estrutura que você diz, eu quero fazer aqui uma coisa antiga, não faça. Faça uma coisa muito moderna daquilo. Uma coisa que eu tenho observado é que muitos shopping centers, eles têm feito muitas reformas em lojas. Eu vi várias lojas sendo reformadas, algumas agora abertas, e eu tenho gostado muito dos resultados, porque são lojas muito modernas. E a casa 12, que é onde se encerra aqui esse ciclo, que começa na casa 1 até a casa 12, você tem Sagitário entrando. E uma coisa muito que me chama a atenção nesse ano novo é que Sagitário entrando e desafiando a casa 12, e na casa 1 está o regente dele. Então, num zodíaco, a casa 1, né, e a casa 12 é onde eles se encontram. Aqui é o Ouroboros, a cabeça e a cauda do dragão. Eles estão interligados aqui. Então você vê o começo e o fim. Você vê o número 1 e o número 12. Aí quem é que entra aqui no número 12? É o signo de Sagitário. E aonde o regente dele está? Na casa 1. Então você vê como o universo ele se move de maneira perfeita. Ele mostra a gente uma costura que é perfeita. Aquele que tiver convicção do que realmente ele veio fazer aqui, aquele que tiver convicção, né, nessa linha ascendente de Capricórnio, da missão dele, ele vai fazer muito sucesso no Ano Novo Astrológico. Muito sucesso. Porque esse ano começa bem, muita força no começo, no impulso, na vitalidade, na vida e na realização. E o sol clareando tudo. Só não vê quem não quer. Só quem, né, aquele que tem olhos que veja, né? E vai ter a oportunidade de também ver projetado na sua caminhada a sua sombra, para que ele também possa trabalhar no claro as suas dificuldades que ele traz no lado escuro dele. Então é um ano muito positivo e eu desejo um feliz ano novo a todos. E dentro desses estudos de alquimia, né, eu sou um alquimista, eu tenho um laboratório, eu produzo substância, né, Existe uma tradição que eu sigo todos os anos, desde que eu me entendo como alquimista, mas isso é uma tradição alquímica milenar. A gente sempre faz uma panaceia baseada no mapa, no momento que o Sol entra em Áries, que define o Ano Novo Astrológico. Como não podia ser diferente desses últimos 30 anos, a gente construiu, eu particularmente construí, uma panaceia do Ano Novo Astrológico do Sol. Essa panaceia é uma panaceia, existe uma principal, que é uma panaceia dividida em 3 vidros. Esse primeiro vidrinho é um shot de minerais. Aqui tem ouro, tem prata, combinados com a molécula d'água. Algumas plantas e diluições, uma panaceia que vai se tomar em dose única. E eu coloquei o nome dele de Cristos. Essa panaceia é dose única, pode ser tomada com um pouco d'água e sempre é o início do tratamento. Então você coloca num pouco d'água e à noite, antes de você deitar, dormir, você toma, bochecha bem, engole. E esse é um remédio único, é dose única. Depois temos um outro que chama-se Logo Solar. O Logo Solar é sempre ao acordar. Sempre. E aqui você tem um sol desenhado nele. Sempre ao acordar, ao despertar. Esse é uma forte vitamina. Então ele tem foi concebido as plantas, os minerais que estão ligados ao Ano Novo Astrológico. Então estão todos concentrados aqui. Então a gente acorda com o sol lá fora e acorda com o sol lá dentro, tomando essa panaceia. Todos os dias ao acordar, logo solar, direto na boca. Então, em média, o tratamento vai durar 30 dias. Depois nós temos o outro que se toma à noite, antes de deitar, que é o Misericórdio. Esse, ao contrário do primeiro, é um calmante.
esse vai nos dar o vislumbre do sol interior. Esse vai iluminar o nosso interior. Ele vai iluminar a nossa sombra. Ele vai dar mais condições de você refletir, pensar, sonhar, ter muitas intuições a respeito do que você vai fazer no outro dia, quando você acordar e tomar o logo solar. Eles trabalham em conjunto. Um tem relação com o sistema nervoso central e o outro com o sistema nervoso periférico. Um é o tico e o outro é o teco. Um é a razão, o outro é a intuição. Um é o corpo, o outro é o espírito. Eu fiz também um banho de ouro, que eu chamo um banho de ouro, que é um banho, são sais com pó de ouro, e ele é muito bom para fazer a preparação para o ritual da toma dessa panaceia. É bom porque limpa, lava, impregna o corpo com energia dourada do sol, e isso muito ajuda para que as coisas funcionem de uma maneira entrelaçada. Então esses são os principais. A panaceia é o principal e ela pode ser tomada ao longo do ano na entrada de cada estação. Então esse é o que a gente trouxe e outras novidades mais que vocês vão ver aí à frente desse ano novo solar. Então um bom ano novo para todos nós.